Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de Química e nós estamos aí na nossa playlist de nomenclatura de composto orgânico e na última aula a gente começou a falar sobre cadeias ramificadas, entendemos o que é cadeia principal e entendemos como achar a cadeia principal, né? Aquela cadeia que tem o caminho com mais carbonos na sua constituição, isso a primeiro momento, ok? Bom, vamos conhecer então o nome dessas ramificações, que é uma coisa extremamente importante. Eu vou desenhar aqui uma estrutura de cadeia, como se fosse uma cadeia principal. Então tá aqui, uma baita cadeia. Bom, primeira ramificação que eu quero que vocês conheçam. A ramificação de um carbono só. A ramificação de um carbono só. Então nessa ponta aqui, nós temos um único carbono. Uma coisa interessante, pessoal, que eu também não disse, mas vou dizer agora, é que ramificação também recebe nome. Nós também damos nome para ramificação. E como é que funciona essa ramificação? Lembra dos prefixos que são número de carbono? Met, et, prop, bult, pent. Eles aparecem aqui de novo. A gente pega aqueles prefixos e une eles com uma terminaçãozinha il. Então, um carbono, lembra que um carbono é met. Então, a ramificação com um carbono é metil. Beleza? Então é só lembrar dos prefixos. A gente vai utilizar praticamente aqui alguns prefixos específicos. Por exemplo, com um carbono só, met. Com dois carbonos, et. Três carbonos, prop. E com 4 carbonos a gente usa o but. Só para relembrar vocês. Bom, então a ramificação com um carbono só é a ramificação que nós chamamos de ramificação metil, ok? Vamos para a segunda ramificação. As ramificações que possuem 2 carbonos. Então, ó, 1, 2. Nossa, que torto. Então, 1, 2 carbonos. Bom, essas ramificações nós chamamos de etil. Metil e etil vai ser muito comum. Nossa, etil e metil vai ser muito comum nas cadeias. Se preparem, né? Vai ser o que a gente mais vai utilizar. Aí vem as ramificações com 3 carbonos. E aí começa a ficar interessante o negócio. Porque as ramificações com 3 carbonos, eu vou até pegar uma outra cor um pouco mais clara, elas são interessantes porque a gente pode ter o seguinte. Imagina que eu tenho uma ramificação com 3 carbonos, um consecutivo do outro. Ó, um carboninho seguido do outro. É o que nós chamamos de ramificação N-propil. N-propil, ok? Então, ramificação N-propil. Por que esse N? Possivelmente porque um carbono consecutivo do outro sem formar ramificação, sem bifurcar. Então é normal, ok? Mas não é o único tipo de cadeia com 3 carbonos, de ramificação com 3 carbonos que existe. Existe uma que eu gosto de chamar de rabinho de peixe. O que é rabinho de peixe? Essa daqui. São 3 carbonos que estão bifurcados entre si. Ó, tá bifurcadinho, formando um Vzinho, um rabinho de peixe. Toda vez que aparecer uma ramificação com esse rabinho de peixe, com esse Vzinho, pessoal, ela tem iso no nome. Isopropil. Então nós temos N-propil, quando um carbono é normal, né? Quando os carbonos estão em disposição normal, um consecutivo do outro. Mas quando forma rabinho de peixe, isopropil. Bom, temos ramificações de 4 carbonos. Vamos ver aqui. As de 4 carbonos pode ser que nem essa tal de
N-propil, só que com 4. Um carbono consecutivo do outro. Por exemplo, isso aqui. Parará, darará, darará. Então tá aí, ó. 4 carbonos. Um consecutivo do outro. Ou também pode aparecer assim também, né? Enfim, depende muito do desenho da cadeia. Mas vamos desenhar assim. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Perceba que um carbono está consecutivo ao outro, normal ao outro. Então, nós chamamos essa ramificação de N-butil. E tem também a isobutil, que tem um rabinho de peixe. Então, tem que ter o tal do rabinho de peixe. Aí, ó. Tem um rabinho de peixe, tem iso no nome. Então, tá aí, ó. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos é butil. Como tem um rabinho de peixe, isobutil. Aí tem uns diferentões, umas ramificações mais diferentonas aqui no butil. Por exemplo, tem aquela que forma uma cruz. Uma cruz. Uma cruzinha aqui nela. Bom, que ramificação que é essa? Deixa eu fazer ela mais certinha aqui. É difícil. Aí. Bom, essa ramificaçãozinha no formatinho de cruz, a gente chama ela de terci-butil. Nossa, professor, mas por que terci-butil? Por quê? Olha essa cruz. O carbono que está ligado aqui na cadeia principal, esse rabiscão aqui embaixo é a cadeia principal, esse carbonão que está bem aqui no meio, ó, esse aqui, está ligado a 1, 2, 3. Ele é um carbono que está ligado a outros 3, fora o carbono que ele está ligado na cadeia principal. Mas, tirando o carbono da cadeia principal que ele está ligado, ele está ligado a outros 3. Então a gente chama de terci-butil ou terc-butil. Ok? Se existe o terc-butil, que está ligado a 3, tem que ter o sec-butil, né? Ou cerc-butil. Também temos. Também temos esse caso. Que é esse daqui. Aí, ó. Esse camarada aqui, esse carboninho aqui, fora esse carbono da cadeia principal, ele tá ligado a outros 2. Ah, mas e esse aqui? Esse aqui não tá ligado nele diretamente, não. Esse e esse sim, né? Esse aqui e esse aqui sim, está ligado a ele. Então, essa é a ramificação que nós chamamos de sec-butil, ok? Então, sec-butil. Bom, essas são as ramificações com 4 carbonos. Já digo de antemão para vocês, embora sejam ramificações bem feias, aí, né, mais complicadinhas, elas também é difícil aparecer em um composto. Confesso para vocês que ela é um pouquinho difícil de aparecer numa nomenclatura. Só se a cadeia for muito extensa, for bem comprida, e daí aparecer elas. Mas, já digo para vocês, meio difícil aparecer essas daqui. Mas é bom, se aparecer, você já tem noção do que elas são. Aí tem outras 2 ramificações que elas também são bem interessantes a gente conversar. São aquelas que possuem um amigo que talvez ainda não apresentei a vocês, ou vocês já conheçam, que é o benzeno. Eu vou fazer uma aula específica sobre o benzeno, estrutura, nomenclatura aqui nele, mas entenda que o benzeno, ele nada mais é do que um composto aromático, certo? Aromático, ele é um composto aromático, e que ele possui esse ciclo de 6 carbonos com duplas e simples ligações intercaladas. Aí então, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, bem intercalado. Esse é o nosso amigo benzeno. O benzeno, ele tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. E aí que tá. O benzeno, ele pode aparecer no contexto das nossas ramificações. Ele pode ser considerado como ramificação em alguma cadeia.
Depende, se a cadeia for bem grande, ele pode ser considerado como uma ramificação. No caso, quando ele é uma ramificação, então imagina um benzeno aqui ligado diretamente, ó, diretamente na cadeia principal, a gente chama a ramificação do benzeno de ramificação fenil. Ramificação fenil. Só que tem uma coisa, e a ramificação fenil é interessante você guardar o seguinte, o benzeno puro, ele é C6H6, ele é C6H6, mas quando ele está no formato fenil, ele é C6H5, porque uma das ligações que esse carbono faz é na cadeia principal. Então guarda isso, guarda isso. Extremamente importante, já vi questão de prova cobrando isso. Eles trazem assim, ó, do nada aparece um C6H5. C6H5 é a mesma coisa que o fenil. Então ele pode aparecer assim, C6H5. Já vi questão cobrar isso. Só que tem uma outra coisa. O benzeno, ele pode ter um carbono entre ele e a cadeia principal. Ué, como assim, professor? Desse jeito aqui, ó. Imagina que, em vez de ligar diretamente na cadeia principal, tem um carbono primeiro aqui. Um carbono primeiro. E aí sim vem o benzeno ligado nessa. Nossa, que benzeno horrível que eu fiz aqui, né? Vamos fazer um outro benzeninho, né? Nossa, ficou horrível do meu jeito. Aquele negócio, enquanto não sair perfeito, eu não vou parar. Aí, eu não vou parar então, né? Beleza, então vamos lá. Voltando aqui. Perceba que esse benzeno não está ligado diretamente na cadeia principal. Esse carbono vem primeiro. E quando nós temos esse tipo de ramificação, aonde tem um carboninho primeiro para depois vir o benzeno, a gente chama de ramificação benzil. Ok? Então, benzeno ligado diretamente, fenil. Se tiver um carbono primeiro para depois vir o benzeno, a gente chama de ramificação benzil, certo? E são ramificações ligeiramente comuns, aparecem também no contexto das cadeias ramificadas. Bom, o que eu posso dizer para terminar essa aula? Essas são as ramificações principais que aparecem nos nossos compostos orgânicos. Na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar de fato a nomenclatura disso daqui, né? Porque tá bem confuso, possivelmente, sua cabeça nesse momento. Mas na próxima aula já vai ficar tudo certo no seu devido lugar.